Boa noite, meu nome é Ezequiel Alves Pereira, sou aluno do 7º período do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro em Manhuaçu. Essa aula está sendo gravada para o Laboratório de Ensino de Ecologia ministrada pelo professor Carlos Leandro, onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais doenças endêmicas do Brasil. Mas o que é endemia? Por definição, endemia é uma enfermidade geralmente infecciosa que reina constantemente em um certo país ou região, provocada por uma influência de causa local. Bem, e quais são as principais doenças endêmicas do Brasil? Nós temos a malária, leishmaniose, febre amarela, dengue, doença de Chagas. Além dessas 5 doenças que eu vou abordar um pouquinho para vocês, nós temos também a esquistossomose, hanseníase, tracoma e gripe A, que também são doenças endêmicas do Brasil. Mas hoje eu vou falar para vocês só um pouquinho sobre essas 5 doenças que está aí no slide para vocês. Bem, vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a malária. Malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica, transmitida por mosquitos e provocada por protozoários do gênero Plasmodium. O vetor, no caso, o que transmite a doença é a fêmea do gênero Anopheles, também conhecida como mosquito prego ou carapanã. Bem, como que acontece o ciclo biológico da malária? A fêmea do mosquito, do Anopheles, ela estando contaminada com o protozoário da malária, ao picar uma pessoa, ela vai transmitir o protozoário para a pessoa. Dentro da pessoa, esse protozoário ele vai migrar até o fígado, aonde eles irão se reproduzir, ganhando novamente a corrente sanguínea, podendo infectar assim um novo mosquito que venha picar essa pessoa, que vai novamente picar uma outra pessoa, transmitindo a doença. E como que é o ciclo de transmissão? Bem, a fêmea do mosquito do Anopheles, ela estando contaminada com o protozoário, ao picar o ser humano, ela vai passar esse protozoário. Se for uma mulher e ela estiver gestante, ela pode passar esse protozoário para o feto. Se não estiver gestante, ele vai para o fígado, aonde irão se reproduzir, ganhando a corrente sanguínea, que poderá infectar assim um novo mosquito, iniciando novamente o ciclo de transmissão da doença. Tá. E os modos de transmissão? A vetorial, que no caso é feita pela picada da fêmea, né, do gênero do mosquito Anopheles, que ao fazer o repasto sanguíneo, ela vai transmitir para a pessoa o protozoário da malária, através de transfusão de sangue. Bem, esse método de transmissão ele já não acontece muito mais. Por quê? Porque hoje em dia, antes do sangue ser disponibilizado para o banco de sangue para ser efetivamente usado, ele é passado por vários exames. Então, antes desse sangue ser disponibilizado, eles irão identificar se a pessoa tem ou não a malária. Se esse sangue estiver contaminado, ele já será descartado, a pessoa não poderá ser utilizado. E através da malária congênita, que é quando uma mulher gestante ela acaba contraindo a malária e transmite esse protozoário para o feto. E quais são os sintomas da malária? Febre intermitente, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, taquicardia. E como que é feito o diagnóstico? Clínico. O médico, através de anamnese, de conversa, de sintomas com o paciente, vai identificar uma possível infecção pelo protozoário, se a pessoa adquiriu ou não malária. Laboratorial, através de exames de sangue, onde será identificado o protozoário, e também tem o exame PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase. Polimerase, no caso, é uma enzima. O protozoário do gênero do Plasmodium, que é o que transmite a malária, ele libera ácidos nucleicos. Essa enzima, a polimerase, ela identifica esses ácidos nucleicos, auxiliando assim no diagnóstico da malária. Como que é feito o tratamento da malária? O tratamento da malária é feito através de medicamentos, mas também nós temos medidas de profilaxia, que é o combate ao vetor, é o combate ao mosquito Anopheles
para que ele não transmita mais esse protozoário, no caso a malária. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a leishmaniose. Bem, a leishmaniose é uma doença causada por um parasita do gênero Leishmania, também um protozoário. Ela é transmitida pela picada do mosquito do flebotomínio. Bem, como que é o ciclo biológico, então, da leishmaniose? O flebotomínio, o mosquito, ele estando contaminado com o protozoário, ao picar a pessoa, ele vai transmitir para a pessoa esse protozoário. Na pessoa, esse protozoário ele vai ganhar a corrente sanguínea. E aí o nosso sistema de defesa, o nosso macrófago, ele ao identificar esse protozoário, ele vai tentar eliminar esse protozoário. Ele vai fagocitar esse protozoário. Só que ao invés desse protozoário morrer dentro do nosso macrófago, ele vai se reproduzir. E aí ele vai se reproduzir, vai chegar uma certa hora que o nosso macrófago ele não vai suportar mais de tanto protozoário que vai ter dentro dele. Então ele vai romper. E com isso ele vai liberar esse protozoário novamente na corrente sanguínea e podendo transmitir esse protozoário para um novo mosquito que venha picar a pessoa que esteja contaminada com esse protozoário. A leishmaniose, nós temos elas de duas formas, que é a cutânea ou a tegumentar, e a leishmaniose visceral. A leishmaniose cutânea, ela atinge realmente a nossa pele. Cutânea ou tegumentar atinge a nossa pele. E a visceral, ela atinge os nossos órgãos internos, as nossas vísceras. Bem, como que é feito o diagnóstico da leishmaniose? Através de reação de imunofluorescência indireta, que é o exame RIF, teste rápido imunocromatófago e diagnóstico parasitológico, que são os exames de sangue, para ver se identificar se nós temos o protozoário da leishmaniose. E quais são os sintomas da leishmaniose? Febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia. E como que é feito o tratamento da leishmaniose? O tratamento da leishmaniose através de medicamentos fornecidos de forma gratuita e disponível no nosso Sistema Único de Saúde. E também nós podemos fazer o combate ao vetor, no caso, aos mosquitos, os flebotomínios, que são os agentes transmissores da leishmaniose. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da febre amarela, que ao contrário da leishmaniose e da malária, que são causadas por um protozoário, a febre amarela é uma doença viral causada por um vírus do gênero Flavivírus. É uma doença hemorrágica viral aguda. Como que é o ciclo biológico da febre amarela? A febre amarela ela é transmitida por um mosquito do gênero Aedes. A fêmea do mosquito, ela estando contaminada com o vírus, ela irá depositar os seus ovos em água. Na água haverá o desenvolvimento, onde os ovos virarão larvas, depois se transformarão em pulpas e gerarão mosquitos adultos. O mosquito adulto ele já sai com o vírus para poder contaminar uma nova pessoa. Então, ele já tem o vírus da febre amarela junto dele. Então, ele vai, quando a fêmea ela deposita seus ovos, estando contaminadas, esse mosquito adulto também já terá o vírus. Quais são os sintomas, então, da febre amarela? Início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça no corpo, náusea, fadiga, febre amarela, febre alta, icterícia e, em casos mais graves, hemorragia. Como que é feito o diagnóstico da febre amarela? Bem, o diagnóstico da febre amarela é meio difícil. A febre amarela é difícil de se diagnosticar. E o diagnóstico muitas vezes é baseado nas características clínicas dos pacientes, nos locais e nas datas de viagem. Por exemplo, se em Minas Gerais estiver tendo um surto de febre amarela e a pessoa ela esteve naquele local, naquela determinada época onde teve o surto, então através dos seus sintomas pode ser que ela tenha contraído a febre amarela. E através de exames laboratoriais, que irão identificar se nós estamos com o vírus, no caso, o nosso sistema imunológico ele irá tentar combater e através desses anticorpos que o nosso corpo produz, irá identificar se nós temos ou não a febre amarela. Qual que é o tratamento e a prevenção?
não há um tratamento, não há um medicamento antiviral específico para a febre amarela, mas podemos fazer um tratamento contra a desidratação, contra a febre, tentar não ter a falência do fígado e dos rins, que podem trazer melhoras para o paciente. Novamente, a gente pode ter medidas de profilaxia, né, combater o vetor, no caso, o mosquito transmissor da doença, e no caso existem vacinas que vão gerar anticorpos para que a pessoa não venha contrair a febre amarela. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dengue, que igual a febre amarela, ela é também uma doença viral. Ela é transmitida também pelo mosquito da espécie Aedes, que também transmite chikungunya, febre amarela e zika. A dengue é uma doença febril aguda sistêmica de origem viral. Como que é o ciclo biológico da dengue? O ciclo biológico da dengue é igualzinho da febre amarela. No caso, a fêmea, ela estando contaminada com o vírus da dengue, ao depositar seus ovos em água, esses ovos irão se desenvolver em larva, depois pulpa e depois gerarão mosquitos adultos que já terão em si o seu vírus para poder transmitir a dengue. E como que ocorre a transmissão? Depois da fêmea depositar seus ovos, os ovos eles se desenvolverem até novos mosquitos, o mosquito ele irá picar a pessoa e vai transmitir o vírus da dengue para a pessoa. E quais são os sintomas da dengue? Febre elevada, forte dores de cabeça e nos olhos, além de dores musculares nas articulações, falta de apetite, manchas avermelhadas no corpo. E qual é o diagnóstico da dengue? O diagnóstico da dengue é feito comumente mediante sorologia, para determinar a presença dos anticorpos contra o vírus no sangue, mas ele não determina especificamente qual tipo de vírus. O que acontece? O nosso corpo ele tenta se defender, ele vai produzir os anticorpos. E esse anticorpo, ao tentar defender, ao fazer a coleta do sangue, esses anticorpos irão aparecer no nosso hemograma, aonde irá ter o diagnóstico então da dengue. E como que é feito o tratamento da dengue? Não existe um tratamento específico da dengue. Os cuidados terapêuticos consistem em tratar os sintomas, como a febre, e nos casos mais graves, podendo realizar hidratação por via venosa. O atendimento rápido para a identificação dos sinais de alarme e o tratamento oportuno, ele pode reduzir o número de óbitos, chegando a menos de 1% dos casos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença de Chagas, que ao contrário da febre amarela e da dengue, já é causada por um protozoário, que no caso é um parasita do gênero Trypanosoma cruzi, que é transmitida pelas fezes de um inseto conhecido como barbeiro, que é um triatomínio. Bem, como que é o ciclo biológico dessa doença? Dentro do barbeiro, esse protozoário ele está na forma de tripomastigota, me perdoe. Ele está na forma de tripomastigota. O barbeiro, ao infectar, ao picar a pessoa, ele vai transmitir através das fezes dele esse protozoário. Quando ele ganha corrente sanguínea, essa tripomastigota ela irá se modificar e se transformar em amastigota. Essa mastigota ela vai então invadir uma célula onde irão se desenvolver. E depois de ter essa reprodução de forma assexuada, elas irão se transformar novamente em tripomastigotas e irão romper aquela célula. Vai ganhar novamente a corrente sanguínea. Bem, nem todo o barbeiro ele carrega em si esse protozoário do Trypanosoma cruzi. Mas se uma pessoa ele está contaminado com Trypanosoma cruzi, com a doença de Chagas, esse barbeiro, ao picar a pessoa, ele vai ingerir esse protozoário e vai se infectar. E aí, dentro do barbeiro, ele também vai se reproduzir e o barbeiro, picando uma nova pessoa, vai transmitir novamente esse protozoário para a pessoa, transmitida assim a doença de Chagas. Como que é feita a transmissão? Vetorial, através das fezes do barbeiro. O que acontece? O barbeiro, ele ao picar a pessoa,
ele também vai defecar, ele vai fazer cocô ali. Aí a pessoa instintivamente ela vai coçar. Ao coçar, ela vai carregar aquelas fezes contaminadas para dentro da picada, do buraquinho que foi feito pela picada do barbeiro, então vai contaminar a pessoa. De forma oral, através da ingestão de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro, contendo então o protozoário. Temos também a transmissão vertical, que é quando uma mulher gestante ela está contaminada com o protozoário, podendo transmitir para o feto o protozoário e contaminar também a criança. Transfusão de sangue ou órgãos contaminados. Esse tipo de transmissão ela é pouco ocorrente, ela acontece muito menos. Por quê? Porque antes desse sangue e desse órgão ser disponibilizado para ser doado, serão feitos exames. E se nesses exames constarem o protozoário, esse sangue ou esse órgão também será eliminado. Então, esse tipo de transmissão hoje, ela pouco acontece. E quais são os sintomas da doença de Chagas? Na fase aguda, na fase mais branda assim, da doença, os principais sintomas são febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço nos rostos e nas pernas. E na fase crônica, na fase mais grave da doença, pode vir ter problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, problema digestivo, como megacólon e megaesôfago. E como que é feito o diagnóstico da doença de Chagas? Na fase aguda da doença, o diagnóstico ele se baseia na presença de febre prolongada por mais de 7 dias e outros sinais e sintomas sugestivos da doença, como fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas, além da presença de fatores epidemiológicos compatíveis com a ocorrência do surto. Já na fase crônica, a suspeita diagnóstica ela é baseada nos achados clínicos e na história epidemiológica. Porém, ressalta-se que parte dos casos não apresentam sintomas. E como que é feito o tratamento da doença de Chagas? O tratamento da doença de Chagas é feito através de medicamentos fornecidos também no Sistema Único de Saúde. E podemos ter medidas de profilaxia, medidas de prevenção, tentando combater, no caso, o barbeiro, que é o vetor dessa doença. Gente, seria somente isso. Foi um breve resumo sobre algumas principais doenças endêmicas do Brasil. Nós vamos ter uma nova aulinha depois sobre, especificamente, vamos falar só sobre as doenças. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre as doenças. Mas no momento seria somente isso. Uma boa noite. Muito obrigado.